Além das transmissões ao vivo e da cobertura jornalística das atividades legislativas, a TV Câmara produz documentários que ajudam a aprofundar o debate em torno das matérias em discussão no Congresso ou dos grandes temas que mobilizam a sociedade brasileira. Na série comemorativa do aniversário da TV Câmara, vamos conhecer algumas produções especiais que marcaram esses 20 anos. No documentário, são os personagens que contam a história com suas próprias palavras. Uma fórmula que aproxima o cidadão de temas complexos ou distantes de sua realidade. Por meio dessas produções especiais, nos últimos 20 anos, a TV Câmara ajudou a sociedade brasileira a entender temas em discussão no Congresso, como o financiamento da saúde pública, a política de cotas e a reforma da Previdência. A população está envelhecendo muito rápido, essa questão das pessoas com cada vez menos filhos, essa geração que hoje está na faixa de 40 anos, usualmente está com poucos filhos, e vai, quando vier a se aposentar, ter pouca gente para sustentar isso. Os governos não podem ficar mudando esse pacto a cada vez que a conta não fechar, né? Então, apesar do regime ser solidário, existe um contrato social dos trabalhadores com o governo. Não houve uma discussão ampla, se dizem que houve mentira, houve uma discussão apenas no Conselho Universitário. Era normal a inexistência de estudantes negros. Isso era naturalizado pelas pessoas. E o debate também no interior da academia era praticamente inexistente. Programa de Saúde da Família. Então, até então, era o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Se esse paciente que é hipertenso, se ele não conseguir o acesso à saúde primária, né, esse paciente ele vai ter o agravamento do seu quadro. Evoluindo com essas complicações, ele vai impactar diretamente aqui, no pronto-socorro. O problema do Brasil já foi dinheiro. Hoje, cada vez menos, nós temos problema de recursos financeiros, né? Hoje, eu creio que o nosso grande problema é gestão. A TV Câmara coloca o espectador perto dos acontecimentos nas diferentes situações de conflito que acontecem em cada canto do Brasil. Assim, é possível entender melhor o que motivam as disputas e como é possível resolvê-las. Está bem acirrado, né, a situação entre os índios e produtores rurais. Se acontecer e decretar que é terra indígena, eu acho que aí vai se instalar uma guerra muito grande aqui. Aí levou 2 tiros, outro tiro, né? Abdômen. Aí ele caiu. Teve o conflito lá, nós não sabíamos de nada. Aí isso foi numa terça. Na quarta-feira já adentraram o sítio da gente. Começaram a devastar tudo. A construção do estádio Mané Garrincha para a Copa do Mundo em Brasília serviu de fio condutor para um debate sobre a aplicação de recursos públicos. Especialistas debateram caminhos para a produção de energia no Brasil sem prejudicar o meio ambiente. Em outro documentário, o assunto foi patentes e biodiversidade. A Copaíba, por exemplo, todas as patentes feitas com Copaíba foram feitas fora do Brasil. Todos os estudos científicos, a maioria absoluta dos estudos científicos foram feitos aqui, mas todas as patentes foram feitas lá. As séries Construtores do Brasil e Memória Política destacaram personalidades que fizeram parte da nossa história. Meu papel foi político, primeiro segurar o governo, depois o país, explicar que a coisa vai, não sei o quê, falava todo dia, rádio, televisão, e tomar decisões, porque os economistas são brilhantes, mas são medrosos. Ele sempre diz assim, eu não tenho inimigos, eu posso ter adversários. Inimigos eu não os tenho. Porque na política existe uma coisa que é fundamental, é o diálogo. Se você não pode dialogar, você não pode chegar a um consenso. Marco Maciel, ele não foi escolhido presidente da Câmara pela sua fidelidade aos militares, nem pelo regime, mas ao contrário, o regime se utilizava já das qualidades dele. O Marco sempre foi leal, de modo que ele realmente é o vice dos sonhos, né?
decidiu, ele falou, não, eu vou estudar, vou fazer madureza e vou estudar. E chegou em casa e falou para a mãe, falou, olha, eu vou estudar. E aí disse que minha avó começou a chorar, ficou muito preocupada, falou, não estuda porque você vai estudar e vai ter vergonha de mim, porque ela era analfabeta. Em Encontros da Resistência, a narrativa se debruça sobre a luta pela redemocratização, que mobilizou o Congresso, os movimentos sociais e a imprensa. Uma das armas dessa resistência foi o humor. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Este pequeno tabloide fará isso com a força de uma TV, inventando, mudando e subvertendo valores num país em clima de sonho e medo. Em Diálogos com Espelhos, a ficção encontra o documentário e cidadãos ficam frente a frente com deputados para discutir o parlamento brasileiro. No debate, surge a pergunta: por que na hora de escolher seus representantes na Câmara, o eleitor não busca as melhores referências, como faz quando precisa contratar um profissional para resolver os problemas do dia a dia? As escolhas do dia a dia, em tantos dias do ano. E a gente toma tanto cuidado para não errar nessas escolhas, ou pelo menos para não se arrepender. Mas será que a gente toma tanto cuidado assim na hora de escolher em qual deputado vai votar? Deputado federal, aquele que vai nos representar lá na Câmara dos Deputados? Esses e outros documentários estão disponíveis nos canais da TV Câmara na internet. São dezenas de produções de qualidade que trazem reflexões sempre atuais e que você pode assistir quando quiser.